Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e na aula de hoje vamos falar sobre o tema capacidade calorífica. Em outro vídeo, nós discutimos a chamada energia interna do sistema. Exemplificamos para o caso de um gás aprisionado dentro de um pistão e exemplificamos para o caso particular da água. Se tomarmos algumas dessas moléculas de água em fase gasosa, mencionamos que as moléculas podem experimentar diferentes tipos de energia, como as energias associadas às vibrações das ligações químicas, a energia translacional, ou seja, a energia de movimento, a energia cinética dessas moléculas, a energia de rotação em torno dos eixos, e as interações intermoleculares como as ligações de hidrogênio. Enfim, a soma de todos os termos de energia constitui a chamada energia interna do sistema. E também na oportunidade destacamos que alguns desses termos de energia, como as vibrações, a energia de movimento e a de rotação, dependem da temperatura, são a função da temperatura. Portanto, quando apresentamos no gráfico o comportamento da energia interna em função do aumento da temperatura, esperamos que tenha uma curva como essa, uma curva com inclinação crescente, de forma que se tomarmos dois pontos ao longo desta curva e traçarmos uma reta, poderemos identificar a cada ponto uma temperatura e uma energia interna. E se fizermos agora a avaliação entre o ponto B e o ponto A, vamos ter uma variação na energia interna, bem como uma variação na temperatura. Também, se definirmos uma reta paralela ao eixo da temperatura, poderemos definir um ângulo θ em relação a esta reta. E com esse ângulo θ poderemos calcular uma propriedade trigonométrica como a tangente, que é a razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, a tangente desse ângulo θ vai ser ΔU sobre ΔT. Agora, se tomarmos, em vez de dois pontos, apenas um único ponto e passarmos a reta tangente neste ponto, em lugar de ter a variação ΔU, ΔT, teremos a derivada da energia interna em relação a T, ou seja, a inclinação desta reta. Agora, se avaliarmos também qual o comportamento da energia interna em função da temperatura e também do volume, observaremos que para cada volume vamos ter uma curva como esta. Então, já para um outro volume teremos uma curva diferenciada, e aqui nesse outro volume outra curva, e assim sucessivamente. Portanto, na verdade, vamos definir uma chamada superfície de energia interna em função da variação dos parâmetros temperatura e volume. Em particular, se tomarmos um dado volume específico, poderemos aqui calcular a inclinação da energia interna em função da temperatura para este volume em particular. Neste caso, em vez de termos apenas a derivada simples de U em função de T, a gente escreve que vamos ter a derivada parcial de U em relação a T, mantido o volume constante. E isto nós chamamos de capacidade calorífica AV constante, representado por C em CV. Bem, então formalmente, capacidade calorífica AV constante é a derivada parcial de U em função de T AV constante. Porém, se tomarmos que a temperatura varia pouco, podemos apresentar esta derivada como sendo a variação de U em relação à variação de T AV constante. Por que isso aqui é importante? Porque neste caso, lembrando que a variação ΔU, isso aqui representa o calor a volume constante, nós vimos isso também em um outro vídeo que eu vou colocar aqui o card, podemos reescrever C índice V como sendo Q índice V dividido por ΔT. E aí poderemos determinar o calor a volume constante, conhecendo a capacidade calorífica e mensurando pela variação de temperatura. E vamos guardar aqui estas relações. Agora, neste gráfico, se em lugar da energia interna tivermos aqui a entalpia e no lugar do volume a pressão, então teremos de forma equivalente a capacidade calorífica agora a pressão constante, como sendo a derivada parcial da entalpia em função da temperatura a uma dada pressão constante. E novamente, fazendo a mesma aproximação que se a temperatura não mudar muito, isso pode ser aproximado por ΔH sobre ΔT. E lembrando que ΔH é o calor a pressão constante, então a capacidade calorífica a pressão constante vai ser Q índice P dividido por ΔT. Portanto, é possível mensurar o calor a pressão constante, conhecendo-se a capacidade calorífica a pressão constante e a variação de temperatura do processo. Bem, vemos dessa figura que a variação da entalpia com a temperatura
remete à informação da capacidade calorífica P constante. Vamos ver, portanto, do ponto de vista matemático, a partir da definição da entalpia, o que acontece quando variamos a temperatura. Bem, para descobrir isso, vamos derivar essa equação em relação à temperatura. Derivando H em relação à temperatura é derivar U em relação à temperatura, mais a derivada do produto PV em relação a T. Agora, se usarmos a aproximação de que o produto pressão vezes volume pode ser substituído por nRT, então basta agora derivar este último termo, usar a regra da derivada para este último termo. Se considerarmos que o sistema é fechado, não há ganho nem perda de partículas, N vai ser constante, R é naturalmente uma constante, a constante dos gases ideais, então a gente vai poder escrever isso aqui como sendo NR derivada de T em relação a dt. Bem, esta última derivada vale 1, e como definimos que a derivada de H em relação a T é a capacidade calorífica, a pressão constante, e a derivada de U em relação a T é a capacidade calorífica a volume constante, então vamos ter esta relação, que nos traz a informação que a capacidade calorífica a pressão constante ela é maior do que C em CV, porque no fim das contas estamos somando este último termo, NR. E agora vamos discutir aqui uma coisa importante, que é a distinção entre o que é uma propriedade extensiva e uma propriedade intensiva. Uma propriedade extensiva, como o próprio nome sugere, é algo que depende da extensão, depende do tamanho do sistema. E para ilustrar, vamos dar o exemplo e considerar que para 50 pessoas, por exemplo, o custo de uma festa pode ser de R$5.000. Para o caso de 100 pessoas, o custo vai ser o dobro, R$10.000. Então, neste caso, a propriedade custo vai obviamente depender do tamanho, ou seja, do número de pessoas que participarão da festa. Já no caso de uma propriedade intensiva, em oposição, é uma propriedade que não depende da extensão. E uma maneira de entender isso, usando esse exemplo acima do custo de uma festa, é dizer que o custo da festa, dividindo pelo número de pessoas, vai ser R$100 por pessoa. Assim você pode, por exemplo, avaliar o custo da festa multiplicando o número de pessoas pelo custo relativo a cada pessoa. Então você pode ver, por exemplo, usando o exemplo acima de 50 pessoas, multiplicando pelo valor de R$100 por pessoa, você vai ter o valor de R$5.000. Você pode retomar a quantidade original da propriedade extensiva, que é o custo da festa. Bom, dito isto, temos agora a condição de chamar a atenção que a capacidade calorífica é uma propriedade extensiva, ou seja, vai depender do tamanho da extensão da amostra. Por essa razão, definimos quantidades que são intensivas, que é a capacidade calorífica específica, CS, que é a capacidade calorífica dividido pela massa, ou a capacidade calorífica molar, representada por C em Cm, que é a capacidade calorífica dividido pelo número de moles da amostra. Veja que se representarmos aqui nesse novo slide CS como C dividido por M, e lembrando que a capacidade calorífica é o calor sobre a variação da temperatura, então agora dividido pela massa teremos Q dividido pelo produto ΔT vezes M. Já no caso de C em Cm, vamos ter a capacidade calorífica dividida por N, então em última análise vamos ter o calor dividido pelo produto ΔT vezes N. Vamos agora ilustrar aqui os valores de CS e Cm para um conjunto de materiais que estão aqui apresentados nessa tabela. Veja que começamos aqui com cobre, benzeno, etanol, a água nas suas formas sólida, líquida e vapor, e ar, aço inoxidável, vidro, granito e mármore. Bem, observe que a unidade da capacidade calorífica específica é Joule, dividido por grau Celsius menos 1, grama menos 1. Enquanto que a unidade da capacidade calorífica molar vai ser Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Note nessa tabela que a gente tem aqui uma divisão entre um conjunto de materiais que possuem valores conhecidos tanto da capacidade calorífica específica como da capacidade calorífica molar. E a razão disso é que no caso da capacidade calorífica molar, a gente vai precisar saber quanto é o valor de N. E N, por definição, é a massa da amostra dividido pela massa molar. E é mais fácil conhecer a massa molar para estes que estão aqui dentro do quadro em vermelho. Comparando agora a capacidade calorífica específica de dois materiais, como por exemplo da água líquida e do ar, nós vemos que os valores são bem diferentes, 4,18 e 1,01. E o que essa diferença significa para a gente? Bem, observe que pela definição de capacidade calorífica,
para uma mesma quantidade de massa de uma amostra e uma mesma variação de temperatura, aquela que tiver uma capacidade calorífica maior é porque tem um valor de Q maior. Então isso significa que a quantidade de calor que a água pode absorver no mesmo intervalo de temperatura e numa mesma massa de amostra é muito maior na água, é 4 vezes maior na água que no ar. E isso está de acordo com a percepção que muitos talvez já tiveram de, após um dia de sol, no final da tarde, ao cair da noite, quando você entra numa piscina, a sensação de que a água ainda permanece quente. E isso tem a ver justamente com essa maior capacidade que a água tem de absorver calor comparado com o ar. Bem, e agora para terminar essa aula, vamos fazer um exercício para fixar esse conhecimento. O enunciado da questão diz: a combustão do acetileno em um maçarico é representada na equação a seguir. Aqui o acetileno reagindo com 5 meios de O2 para produzir 2 moles de CO2 gasoso mais água na forma gasosa. Na letra A, fala: calcule o ΔH padrão para esta reação. Assuma que todo o calor gerado nesta reação é usado para aumentar a temperatura do CO2 e da água presentes na chama. Na letra B, a pressão constante, a capacidade calorífica molar do CO2 gasoso e da água gasosa é 37,11 Joule/Kelvin-1 mol/-1 e 33,58 Joule/Kelvin-1 mol/-1, respectivamente. Sabendo que a temperatura inicial é 25 graus Celsius, calcule a temperatura final da chama. E são dados aqui para as substâncias envolvidas na reação de combustão do acetileno, o ΔH de formação e a capacidade calorífica molar, a pressão constante. Bem, calcular o ΔH é relativamente simples, você vai escrever que ele vai ser o ΔH de formação das espécies que estão nos produtos, que é CO2 e água, multiplicado por seus coeficientes estequiométricos, 2 e 1, e menos o ΔH de formação das espécies que estão nos reagentes, acetileno, e menos 5 meios, que é o coeficiente estequiométrico, e o ΔH de formação do O2, do elemento oxigênio. E você sabe, você está lembrado, a gente já viu isso em outra aula, que isso aqui vale 0 por definição. Então, substituindo, tanto é que ele não é nem dado aqui na tabela, o valor. Então, substituindo aqui na expressão, você vai ter que o ΔH, é só colocar aqui os números, e você vai calcular, vai ver que isso é menos 1.255,5 kJ por mol. E tinha que ser um valor negativo, né? Afinal, combustão libera, é uma reação exotérmica. Muito bem, vamos agora para a letra B. Bem, observa, a gente vai partir da premissa de que todo o calor gerado na reação vai ser usado para aumentar a temperatura do CO2 e da água. Então, o calor liberado é o ΔH da reação. E a partir da letra A, a gente sabe que 1 mol de acetileno liberou 1.255,5 kJ de calor. Bem, se o calor liberado vai ser igual ao calor absorvido pelo CO2 e pela água, então agora a gente pode, no lugar desses calores aqui, escrever o produto capacidade calorífica vezes a variação de temperatura, tanto para o CO2 como para a água. Bem, agora vamos usar os dados da questão que estão aqui nessa tabela, no canto inferior direito da tela. Lembrando que capacidade calorífica molar, a pressão constante, é 100 Cp dividido por N. Portanto, a gente pode reescrever isso aqui como sendo Cp igual a N vezes Cp molar. Então agora, no lugar de Cp, aqui tanto no primeiro termo do lado direito como no segundo termo, vamos escrever N vezes Cp molar e usar os valores de Cp molar tanto para o CO2 como da água. Então a expressão vai ficar assim, ó, 2 moles, e da estequiometria da reação a gente vê que 2 moles de CO2 vezes o Cp molar do CO2 vezes ΔT, mais o número de moles da água é 1 vezes Cp molar da água vezes ΔT. Agora, substituindo aqui os valores, o valor da energia liberada à pressão constante, ou seja, do ΔH, o valor de Cp molar do CO2 e do Cp molar da água, agora a gente vai poder calcular a variável ΔT. Então, fazendo aqui os devidos cálculos, a gente chega à conclusão que ΔT é aproximadamente 11.647 kelvins. Finalmente, se você sabendo quanto é a temperatura inicial e sabendo qual é a variação de temperatura, é fácil deduzir que a temperatura final vai ser a soma da temperatura inicial mais ΔT, e vai ser 298
kelvins mais o valor que acabamos de calcular para ΔT, o que leva a temperatura final ao valor de 11.945 kelvins. Bem, pessoal, era isso pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima videoaula. Até lá!